Leitura da mensagem Um Profeta Envergonhado, pregado pelo profeta de Deus, William Marion Branham, no dia 25 de novembro do ano de 1956, em um domingo à noite, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Parágrafo 1º. Agora, possa o Senhor acrescentar suas bênçãos ao tema Um Profeta Envergonhado. Esta manhã nós tocamos muito no assunto de um profeta que usou um manto de segunda mão. E nós sabemos esta noite, desde a escritura desta manhã, que nós mesmos usamos um manto de segunda mão. Eu estou tão feliz que é um manto de segunda mão, porque este manto que nós usamos agora foi considerado por Deus como justiça através de Jesus Cristo. Nós não estamos tomando um manto ruído de traça de alguma teologia do homem, que tem sido comida por traças e grilos e assim por diante, dizendo que os dias de milagres passaram e que não há tal coisa como a onipresença do Espírito Santo. Agora, mas nós estamos usando um manto de sua justiça. Não em nossas próprias habilidades, mas na habilidade de nosso Senhor Jesus. E quando eu descer ao Jordão, eu quero estar usando seu manto, confiando nele. E a grande sombra do portão que está posta diante de todos nós, chamada morte, a cada batida de nosso coração, vamos estar uma batida mais perto daquela grande fenda que cada homem e mulher deve passar por ela. E quando eu chegar a esta fenda, na companhia de vocês cristãos, eu estou tão feliz em saber que eu não estou indo ali com isto em meu coração e minha mente, que eu tenho feito algo grande. Eu estou indo ali confessando e sabendo que sou um pecador. E sabendo isto, eu quero me envolver com o manto da sua justiça e com esse testemunho, que eu o conheço no poder de sua ressurreição e que quando ele me chamar de dentre os mortos, eu quero surgir. Agora, nesta noite, nossa cena e drama estão postos em nosso texto de um outro dia em Israel, o qual sucedeu há algumas centenas de anos no passado, o tempo de Elias. Muitos altos e baixos tinham vindo sobre o reinado de Israel. E agora nós estamos nessa cena esta noite. Esta manhã nós estávamos na cena onde havia muitas personificações carnais, como a escola dos profetas. Estavam lá treinando-os para serem profetas. E quão simples eles eram, que nem mesmo podiam entender o poder de Deus. Eles pensavam que o poder tinha levantado Elias e o atirado em algum lugar nas montanhas. Eles enviaram um grupo para procurá-lo, quando Eliseu sabia muito bem que Deus o tinha levado para a glória, porque não era ele, mas o Deus o tinha levado, e ele escapou da morte indo para casa com Deus em uma carruagem e cavalos de fogo. E então nós vemos que seus seminários e seus trabalhos de suas próprias teologias não funcionaram. Necessita-se eleição e chamamento de Deus para fazer um profeta de Deus. E agora, esta noite, nós encontramos Israel em uma condição apóstata. Israel teve seus altos e baixos. Isso foi um tipo perfeito da igreja de hoje. Às vezes, eles estavam no topo e, em seguida, estavam no vale. Isto é o que nos faz apreciar as boas coisas. É o que eles chamam de a lei do contraste. O homem negro da África nunca soube que ele era negro, sua pele escura, até ele ter visto David Livingstone. E ele disse, então ele percebeu que sua pele era escura, porque a de Livingstone era branca. É um contraste. Você nunca saberia apreciar um dia se não houvesse uma noite. Você nunca saberia como apreciar o brilho do sol se não houvesse um dia nublado. Você nunca saberia apreciar a justiça a menos que você tivesse tido alguma injustiça. Você nunca saberia como apreciar uma boa saúde a menos que você tivesse tido falta de saúde, alguma enfermidade. É somente esta é a razão pela qual eu penso nós apreciamos tanto o céu, porque temos vivido numa terra uma vez. E eu creio na lei do contraste.
A razão pela qual nós apreciamos tanto o Espírito Santo esta noite é porque nós vivemos muito tempo em uma igreja que nos tem falado que não há tal coisa. A razão pela qual nós apreciamos isto esta noite é porque nós temos tido o outro lado. E esta é a maneira que Deus tem intencionado que seja, porque seu povo tem tido suas altas e baixas. Você nunca saberia como apreciar o topo de uma montanha a menos que você tenha estado no vale, como também você nunca saberia como apreciar uma boa água a menos que alguma vez você bebesse uma ruim. Então você de todas as maneiras é a lei do contraste. Agora, Israel estava em um dos seus estados apóstatas, e a coisa que eles tinham feito. Agora, Israel foi escolhido, eleito, pessoas selecionadas, porque Deus tinha escolhido Israel para um propósito específico. O sangue de Israel deveria ser a corrente sanguínea mais pura, porque desta linhagem viria o próprio Messias. E todo o Antigo Testamento, Deus se manifestou em homens. Deus se manifestou em Abraão como uma fé cristã. Deus se manifestou em Davi como um rei. Deus se manifestou em José como justiça. Ele se manifestou em Moisés como profeta, sacerdote, aquele que deu a lei. E ele se manifestou através das eras nos profetas. Ele sempre se fez a si mesmo conhecido no homem, em porção, através de profetas, reis, sacerdotes, aqueles que dão a lei e assim por diante. Mas em Cristo, ele habitou nele, na plenitude da divindade corporalmente, e sabendo que este espírito deve finalmente encontrar um lugar de descanso. Em Elias, ele foi um homem da justiça de Deus. Ele representou a justiça de Deus. Em Moisés, ele foi aquele que deu a lei que você tinha que estar na linha ou sair. E em todas estas coisas, Deus era representado. Porém, ele foi perfeito quando ele veio em Cristo, a completa plenitude da divindade corporalmente repousou em Cristo. E outrora, Deus se apresentou a si mesmo na plenitude antecipada no livro de Gênesis, na ordem de Melquisedeque, o qual não tinha pai, nem mãe, nem começo de dias, nem fim de anos, nem fim de vida. Ele era um sacerdote e rei de Salém, um sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo, o qual era sem começo e sem fim. Ele não era outro senão a pré-figura do Senhor Jesus Cristo, porque ele era rei de Salém, o qual é rei da paz, o qual é rei de Jerusalém. E ele estava em pré-figura. Mesmo o patriarca Abraão pagou dízimos a ele. Ele foi uma pré-figura da vinda do Senhor Jesus. Este mesmo Melquisedeque encontrou Abraão nas campinas, antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E ele o encontrou depois de Sodoma e Gomorra, quando Abraão pagou a ele um dízimo de todos os seus despojos que ele tinha tomado do rei. Todas essas coisas são sombras e tipificaram a Cristo. E agora, todas as sombras dos santos do Antigo Testamento, seus altos e baixos, foram uma sombra e tipo e exemplo para nós hoje. Agora, nós encontramos que Israel não era de misturar matrimônios. Seus casamentos eram para ser entre um e outro. Nem mesmo um israelita se casaria com um gentil, mas era para manter uma corrente sanguínea pura. E até mesmo nos dias de hoje, eu creio que a corrente sanguínea judia é a mais pura na face da terra. São os judeus. Eles ainda estão esperando por este Messias, mas ele está. Nós sabemos que ele já veio e seus olhos foram cegados para que nós pudéssemos ter uma chance de arrependimento através de Cristo. Agora, durante o tempo do reinado de Esdras, os filhos de Israel tinham se tornado apóstatas. Eles tinham saído e tomado mulheres moabitas, e tinham tomado mulheres dentre os amorreus e perizeus, e de muitas outras nações, e não somente tinham casado com elas, mas estavam cometendo fornicação entre eles,
impureza e poluindo a perfeita corrente sanguínea, a qual é a corrente da vida. E que quadro é este hoje de nossas igrejas? A maneira que elas estão caindo da velha moda, cortando a linha que Deus colocou para a igreja, os preceitos pelos quais nós temos que viver. A igreja está cometendo fornicação com o mundo, saindo ao mundo e começando a flertar no mundo. Agora, isto tinha envergonhado tanto o profeta, até que ele veio ante Deus e ele se corou. E a primeira coisa que ele ouviu a respeito, e parecia a decadência moral de seu povo. Isto o feriu tanto que até se assentou e ungiu a si mesmo, e arrancou os seus cabelos e a sua barba, e estava em oração diante do Senhor com o coração quebrantado. Então, quando o sacrifício da tarde foi oferecido, ele entrou no templo e caiu sobre os seus joelhos e se envergonhou diante de Deus pelos pecados do seu povo. Agora, ele não se envergonhou pelas casas de meretrizes. Ele não se envergonhou pelos que bebiam bebidas alcoólicas nos buracos do inferno, embora isto possa ser tão mal, mas ele se envergonhou pelos pecados do eleito. E o que nós precisamos hoje é de mais alguns profetas com o suficiente de Deus em seus corações para se envergonharem na presença de Deus pelo pecado do povo, que chamam a si mesmos de povo de Deus, fazendo da maneira que fazem. Que desgraça trouxemos a este local, a moral do nosso povo. Esse não é um tema fácil de se falar a respeito. Eu poderia pensar em muitas coisas que são mais fáceis de falar. Porém, irmão, se alguém neste dia pecaminoso e adúltero em que vivemos não parar e mostrar as cores, o que vai suceder? Alguém tem que falar algo. Alguém tem que colocar isto diante do povo. Talvez Esdras não queria fazer isso, mas isso estava em seu coração. E quando você vê um servo de Deus conseguir ser tão sincero ao ponto de estar prostrado com suas mãos levantadas, orando a Deus e se envergonhando por causa da iniquidade do povo, então você terá o começo de um avivamento. Um homem não pode prostrar-se diante de Deus. Uma igreja não pode permanecer na presença de Deus sobre arrependimento, a menos que o Espírito Santo venha e dê unção e poder para começar um movimento de Deus ali entre as pessoas. Tem que haver. Mostre-me um homem, mostre-me um outro Calvino, Knox, Finney, Sankey ou qualquer um deles que sentem o fardo do povo, que se prostram e choram e oram diante de Deus. Envie-nos um John Smith, da Igreja Batista novamente, que orava a noite toda pela iniquidade do povo e na manhã seguinte os seus olhos estavam inchados de tanto chorar, ao ponto que sua esposa o guiava à mesa e servia o seu café e o alimentava com uma colher. Mostre-me um John Wesley novamente, um tição tirado do fogo, e eu lhe mostrarei um avivamento. O que estamos fazendo hoje? Estamos dando leves palmadas nas costas. Nós estamos chamando isto e aquilo de avivamento, quando não há avivamento para isto. Isto é certo. Há um alvoroço de emoção chamado religião entre o povo, mas não avivamento. Eles tinham um grupo religioso naquele dia, eles tinham movimentos naquele dia, mas eles necessitavam de um avivamento. Porque, amado irmão e irmã, a moral desta nação tem se tornado tão baixa, até mesmo faria um cachorro envergonhar-se. A imoralidade do povo faria um cão qualquer envergonhar-se se ele pudesse fazê-lo. As coisas que temos feito, que a nação tem feito, as coisas que as pessoas têm feito, até mesmo anos atrás, é falta de oração. A igreja costumava não crer em filmes de cinema. Não permitiam seus filhos irem aos cinemas. Eles podiam evitar isto. E hoje, porque até mesmo eles têm cinema em suas próprias casas. Cada casa tem uma televisão. Em algum lugar que costumavam pensar que era errado beber cerveja, estavam em um lugar que costumavam pensar. John Barleycorn,
que grande companheiro ordinário ele foi? Hoje em dia, 60% dos assim chamados cristãos tomam uma bebida social pelo menos uma vez ao ano. Então, eles fazem uma grande bebedeira no Natal, quando eles têm suas celebrações, porque eles têm adotado educação para tomar o lugar da salvação. Isso nunca funcionará. O que necessitamos é de um avivamento. Nós colocamos emplasto de fubá, tiramos, colocamos outro, tiramos e ainda encontramos quiador ali. O que nós necessitamos hoje não é de uma regeneração social, nem de conversas intelectuais. O que nós necessitamos hoje é de uma transfusão do sangue de Deus à moda antiga enviada dos céus. O emplasto de fubá não fará bem algum. Estamos com anemia. Necessitamos de uma transfusão de sangue. Necessitamos voltar à antiga moda evangélica que chama para o arrependimento ante Deus, não uma profissão de aperto de mão, de olhar seco, e sim de um avivamento do Espírito Santo enviado de Deus com a possessão da limpeza do sangue do Senhor Jesus Cristo em cada coração humano. Necessitamos de um avivamento que comece na igreja e se estenda através da nação. Nós morreremos, pereceremos, estamos perdidos sem esse tipo de avivamento. Eu estou tão fadigado em ver os pequenos assim chamados avivamentos de Hollywood, onde as pessoas vêm e se emocionam e se estremecem por 2 horas, ou por um dia, ou 2, ou uma semana, ou 2, e se vão, isso é tudo. Irmão, você pode ser estimulado por um avivamento. Você pode ter emoções. Você pode ter boas intenções. Todas essas coisas estão bem. Mas não é disso que precisamos hoje. Precisamos do batismo do Espírito Santo para mudar as emoções, os intelectos, as opiniões, os hábitos, a vida das pessoas e colocá-las de volta no caminho correto outra vez. A não ser que haja uma transfusão de sangue do Calvário, realmente todas as nossas reformas não farão bem algum. Nós não precisamos de uma nação unida. Nós temos uma nação unida ali e o que fizeram? O nome de Deus nunca é mencionado. Eles temem mencioná-lo. Uma vez fui perguntado por um grupo eclesiástico por que eles não oravam. Eles disseram que isso poderia ofender alguém mais, um ao outro que não crê em Deus. O que necessitamos é de um avivamento. Não importa quem ofenda, temos que pregar o evangelho e mostrar nossas cores. Correto? Eu não daria 10 centavos por um programa que deixe Deus fora dele. E se esta é uma nação unida, ou as 4 maiores, ou qualquer que possa ser, até que esta nação não se desperte e se vá ao lugar onde possa ver que estamos morrendo sem o sangue do Senhor Jesus Cristo, até que os indivíduos despertem para a causa pela qual nós estamos morrendo. A razão pela qual estamos morrendo, estamos sem a maneira original, o remédio, a cura que Deus nos deu no Calvário. Não é de se admirar que isto faça um homem envergonhar-se. Não é de se admirar que um verdadeiro pregador, que vela por sua congregação, tenta dirigi-los até o trono de Deus e então visita seus lares e os encontra fumando cigarros, contando piadas sujas uns aos outros, dando festas no fundo do quintal, divertindo-se com cervejas, suas mulheres jovens e de meia idade, até mesmo avós andando ao redor das ruas, vestidas em pequenos shorts, mães caminhando nas ruas com um bebê em seus braços, vestidas sexy o suficiente para atrair a atenção de algum contrabandista que caminha pela rua e chamando a si mesmas cristãs? Isto faria qualquer verdadeiro homem de Deus se envergonhar ao trazer tal pessoa na presença de Deus, correto? E muitas delas estão juntando-se à igreja e obtendo uma melhor classe. Isto tem vindo a ser um contrassenso. E isto se fez naquele dia e se fará neste.
trazer-nos de volta a Deus, não com uma injeção de educação, não com uma injeção de religião reformada, não injetando algum tipo de teologia feito pelo homem, mas um batismo do Espírito Santo fora de moda, enviado de Deus do céu, numa experiência pentecostal, queimando a carnalidade e recolocando ali a joia que é o chamamento, ali de um filho e uma filha de Deus. Até que façamos isso, irmãos e irmãs, nós ainda teremos cabelo cortado, maquiagem, homens e mulheres com aparências sensuais, bebendo, fumando, chamando a si mesmos cristãos, porque eles não conhecem nada melhor e têm posto ali em seus corações muita raiz de carnalidade. E nós necessitamos de uma igreja limpa, do porão ao púlpito, amém? Isto é certo. E nós necessitamos hoje de alguns profetas envergonhados. Deus, algumas vezes as pessoas vêm à fila de oração para que seja orado por elas, parecendo como que se fossem a uma festa de má fama. Isto é certo. E vindo pedir algo a Deus, parecendo uma Jezabel. O que nós necessitamos hoje é uma casa limpa, é um coração cálido, de profetas de Deus que se coloquem no púlpito e chamem a coisa para fora e digam o que está certo e o que está errado. E sem se comprometerem, preguem o evangelho a tal ponto que pecadores caiam no chão e chorem até que Deus envie o Espírito Santo para limpar suas vidas. Amém. Você sabe que isto é certo, correto? Eu preguei aqui há não muito tempo atrás e disse que cada mulher nesta cidade, de uma maneira ou de outra, era culpada de adultério. Elas são. As mulheres vão ao centro da cidade e você dificilmente pode comprar um vestido a não ser que pareça que foi feito e elas foram derramadas dentro deles. Eu não estou aqui para... Esta é a minha própria igreja. Eu tenho o direito de pregar o que o Espírito Santo me diz para que eu pregue. Correto? Deixe-me dizer a vocês, não estou criticando a você, minha irmã. Porém, o Espírito Santo não te ensina diferente? Se criticando a você, ele não te ensina, eu temo que você não tenha recebido o Espírito Santo. Correto? O Espírito Santo não está gritando. O Espírito Santo não está dançando no Espírito. O Espírito Santo não está falando em línguas. O Espírito Santo é justiça. Deus nos dá um avivamento do Espírito Santo de justiça enviado por Deus. Você percebeu que quando você se veste assim e caminha na rua e um homem olha para você de uma maneira errada, isto no juízo você pode ser tão pura quanto um lírio ante seu marido. Porém, no juízo você será culpada de cometer adultério com o indivíduo ao qual você se apresentou. Não é de se admirar que isto faria uma pessoa envergonhar-se. Não é de se estranhar o que isto deve fazer a Deus, quando a Bíblia diz que no princípio isto afligiu. Por ele ter feito o homem, isto afligiu o coração de Deus, quando ele olhou sobre, nos dias antes da destruição antediluviana, que ele tinha feito um homem. O que aconteceu? Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas. Isto foi uma perversão. Isto foi a mistura do sexo. Esta é a coisa que tirou os filhos de Deus do jardim do Éden. Esta é a coisa que impulsionou o juízo de Deus para trazer paz sobre a terra. Esta é a coisa que o compeliu a destruí-la. Foi esta a mesma mistura entre mulheres e homens que levou Sodoma e Gomorra para o fundo do Mar Morto. Isto foi dito pelos profetas, isto foi dito pelo Senhor Jesus. Assim como foi naqueles dias, assim será antes da vinda do Filho de Deus. Nós observamos hoje e vemos que a igreja não tem tomado os seus exemplos da Bíblia, como Ruth, Noemi, Sara e outras na Bíblia. Porém, mesmo as mulheres da igreja estão copiando o seu modelo segundo Hollywood e das mesmas escórias do diabo. Assim é como o nosso povo, o qual chama a si mesmos cristãos, saem ali e entram pelos caminhos dos homens da maldade. Estes discos de Elvis Presley, seja qual for o seu nome, é uma das pessoas mais enganada e possuída pelo diabo que já tenho ouvido em minha vida. Arthur Godfrey e
tais como este escutam a eles tais tipos de tolices em seus rádios e se recusam a ouvir o sermão do evangelho pregado e a Bíblia. Deus tenha misericórdia de você. Que tipo de espírito temos entre nós? Correto. Não é de se admirar que o profeta de Deus se envergonhasse diante do Senhor. Ele sabia que havia injustiça, e ele se deteve e advogou o caso, e disse a Deus: somos injustos, e nós somos amigos, e até que possamos voltar àquele ponto de uma transfusão de sangue, desista de colocar emplastos, desista de tentar colocar algum unguento. A cura não pode vir a menos que a corrente sanguínea esteja bem. E esta é a razão pela qual as pessoas têm diabetes. Se alguma vez alguém se cortasse a si mesmo, provavelmente isso nunca sararia. Por quê? Porque os reais glóbulos vermelhos estão consumidos e a igreja toda tem se tornado diabética. E para cada pequeno corte que vem, ao invés de caminhar adiante, não cicatriza. Isto não pode sarar. Egoísmo, avareza, imoralidade e tudo mais que o calendário de Deus está apontando de errado, a igreja está apanhando estes hábitos. Homens bebendo, fumando, contando piadas sujas, mulheres cortando seus cabelos, usando maquiagem, fazendo todos os tipos de coisa, vestindo-se imoralmente diante das pessoas. O motivo de todas estas coisas é porque há uma falta do sangue do Senhor Jesus Cristo que nos limpa de toda injustiça. Amém. Isto pode parecer duro, certamente é duro, porém é a verdade. Se nós não lançarmos os juízos de Deus Todo-Poderoso, você será apanhado aqui num destes dias em uma explosão atômica que enviará cada alma à eternidade para encontrar um Deus, o qual somente reconhecerá o sangue de seu Filho, Cristo Jesus. Eu gostaria de vê-lo vir debaixo do sangue. Meu conselho a você é que esteja certo de Deus. Meu conselho para... Por que não podemos ter fé? Por que não podemos ter uma paz maior do que a que temos? Por que não podemos ser solidamente estruturados? É porque nós estamos colocando emplasto de fubá, porque estamos colocando adesivo, colocando pedaços de fita, estamos tentando cobrir a coisa ao invés de dizermos que necessitamos de uma transfusão. Estamos sem sangue, estamos sem Cristo. Não permita fazer-se a si mesmo de tolo, não permita que o diabo dê uma palmadinha no seu ombro dizendo: bem, eu irei à igreja, o diabo vai também, correto, certamente que vai. Ele veio a Deus, foi à igreja no céu, veio diante do trono de Deus com os filhos de Deus, assentou-se com eles, teve uma audiência com Deus e disse... Ele disse: onde tens estado? Disse: caminhando para lá e para cá sobre a terra. Aí é onde ele tinha estado. Então o diabo vai à igreja, o diabo pertence à igreja, o diabo atua como cristão, ele é um enganador. E se ele não atuasse como um cristão e não atuasse como uma igreja, ele não seria um enganador. Nenhum homem poderia ser enganado somente se a diferença fosse entre o preto e branco, se fosse contrário um ao outro. Porém, a Bíblia diz que isto seria tão parecido que, se possível fosse, enganaria até mesmo o eleito, o Espírito nos últimos dias. Amigos, estamos ali. Ó irmão, é tempo para que os profetas de Deus, para os pregadores, por dizerem isto através da nação, para prostrarem seus rostos. Quando eu sei que há 19 milhões de igrejas batistas, ou melhor, 19 milhões de batistas na América, 13 milhões de metodistas, 11 milhões de luteranos, 10 milhões de presbiterianos, misericórdia, pense nisso. E constantemente os jogos de bolas e diversões, e nas quartas-feiras à noite, e algumas vezes no domingo à noite, ficam em casa para ver televisão, ouvir rádio e velhas tolices, piadas e brincadeiras que vêm de Hollywood. Sua alma está crescendo com esse tipo de coisas, quando você deveria ter sua Bíblia e estar prostrado de joelho diante de Deus em algum lugar, orando pelos pecados do país. E eu sou culpado juntamente com você. Eu tenho me decidido, pela ajuda e graça de Deus, Deus me dará força
para fazer isto, estou determinado a pressionar em direção ao ponto do supremo chamamento de Cristo Jesus até que a morte me liberte. Deus, seja meu ajudador para fazer assim. Ajuda-me, é a minha oração. Vendo as obras e vendo as coisas que eu tenho visto e que vocês têm visto, deixadas atrás e têm se tornado uma anemia espiritual. E este tabernáculo, que é conhecido através do mundo inteiro, este pequeno edifício de concreto que tem sido construído na esquina, Deus tem te levantado diante da nação, correto? Como penso no que Davi disse uma noite, ele disse: aqui estou morando em uma casa de cedro e a arca do meu Deus habita em tendas. Ele disse: construirei uma casa para ele. O profeta Natã disse: faça tudo o que está no seu coração, porque Deus é contigo. Naquela noite, Deus apareceu a Natã e disse: vá, diga a Davi. Quem era você, Davi? Eu te tomei de um curral, de atender as ovelhas, e fiz de você um grande nome como os grandes homens das nações. O que era este pequeno tabernáculo posto aqui? Um pequeno, velho lugar menosprezado, situado na esquina da Rua 8 com a Penn, Jeffersonville, dificilmente sabia onde ficava, para que as pessoas viessem aqui. E hoje, Deus, por sua misericórdia, tem vos escolhido e feito de vós um grande povo. Bombaim e Índia sabe onde este tabernáculo está situado. Delhi, Índia e todas essas grandes nações, a África sabe onde está este lugar. Índia, Alemanha, Inglaterra, Finlândia, Suécia, Europa, Ásia, todos eles sabem. Nos lugares lá embaixo das ilhas. E ali embaixo todos eles sabem sobre isto. E Deus tem feito de nós um exemplo para as pessoas. E ao pensar que depois que Deus tem feito isso, ficamos dando voltas e perdendo tempo nas coisas do mundo e nos tornamos anêmicos espiritualmente, como deveríamos ser o farol que está posto sobre a colina, uma candeia que não pode ser escondida? Ó Deus, sou tão culpado quanto o resto de vocês. O que necessito? Quero um arrependimento à moda antiga, enviado por Deus, um chamamento de volta a Deus, para que quando homens e mulheres caminharem porta adentro com muletas, saiam sem elas, para que quando o cego que é conduzido para dentro saia enxergando, quando o surdo entrar, saia ouvindo, quando os pecadores entrarem escuros, manchados pelo pecado, saiam lavados no sangue do Cordeiro. Faremos isto? Deus chamou e fez de Israel um exemplo. Deus chamou-nos e fez de nós um exemplo. Porém, temos nos prostrado ante Deus e nos sentimos envergonhados na presença de Deus ao pensar nas coisas que Ele tem feito por nós e como Ele nos levantou do curral e Ele nos fez conhecidos ao redor do mundo, como Ele tem feito grandes coisas por nós e ainda estamos perdendo tempo, misturando-se e saindo, parecendo não sermos sinceros. Não temos orado mais. As coisas simplesmente não vão bem. Estamos tentando colocar pequenos programas, emplastos de fubá para acalmar a dor. Você não pode acalmar a dor até que você consiga um bom e rico sangue ali para curar a coisa. Correto? Você corta um velho calo e você, por você mesmo, obterá diabetes e eles colocarão fora seu pé. Não tente se iludir com isso. Contorne isto e colocar um emplasto de fubá nisto. Mas a coisa a fazer é vir diretamente diante de Deus e dizer: Deus, estou anêmico e necessito de seu sangue para limpar-me de todos os meus pecados. Esta é a minha oração. Creio que é a sua. Pense nessas coisas, amigo. Num destes dias, pode acontecer antes mesmo que raie a luz do dia, como também pode acontecer daqui a 50 anos. Um foguete-bomba, uma dessas bombas de cobalto ou hidrogênio a nação inteira está sob alerta. Outro dia, você viu no jornal onde eles estavam requerendo resposta do Pentágono a respeito dos discos voadores? Isto não foi um mito, não foi algo que você pudesse imaginar, isto foi real, isto é uma inteligência. Eles voavam em formação de batalha, eles podiam desviar-se, eles podiam parar,
podiam falar, isto era uma inteligência, eles sabiam disto. As pessoas riam, eles disseram, discos voadores? Zombavam disto. Mas você sabe o que eu estou pensando? Jesus disse que antes que ele venha haverá sinais no céu. Você notou que antes que ele destruísse Sodoma e Gomorra, por causa dos seus atos imorais, ele enviou anjos para que investigasse. Anjos têm vindo à terra nos últimos anos. Eles têm estado entre o povo. Quero dizer honestamente, pessoas lavadas pelo sangue sabem isto. Eles têm permanecido e têm as fotografias que foram tiradas, correto? Seres angelicais têm visitado a terra, levado de volta ao Pai a palavra de que o pecado está acumulado, de tal maneira que as estrelas dificilmente podem brilhar. A lua, o mundo inteiro, está girando como um homem bêbado andando à noite, correto? Vendo isto entre os cristãos, entre os eleitos, eles têm vendido suas primogenituras por popularidade. O ministro tem trocado o evangelho por uma chamada social. Ele trocou o evangelho à moda antiga, a lavagem pelo sangue, por intelectos para com o povo, para pregar intelectualmente. Falam da sociedade e empregam mal o evangelho. Muitos deles têm ido aos campos, pregando e usando o evangelho para ganho pessoal, para fazer dinheiro. Muitos deles têm obtido grandes fazendas e carros e coisas que eles nunca tiveram antes por ganho pessoal. Não todos. Estou agradecido por ainda haver um remanescente. Nos dias de Esdras, quando Esdras começou a chorar, gritar e repreender o pecado, você sabe o que aconteceu? Todos os eleitos que confiavam em Deus se reuniram ao redor dele. O que nós necessitamos hoje são homens e mulheres. Vocês, pregadores, deveriam pregar em suas igrejas chamando o pecado de pecado e repreendê-lo, e o verdadeiro povo de Deus se ajuntaria a seu redor e permaneceria com vocês, correto? É tempo de gritar e dizer qual é qual, separar o certo do errado. Deus conceda-nos isso, que tenhamos coragem de fazer isso. Apenas pense o que poderia acontecer. Como eu estava dizendo, creio que foi nesta manhã, ou ouvi alguém dizer algo sobre um desses vigias que estão nos observando. Agora, me esqueci como vocês chamam isto, esses que vigiam pelos bons ou aviões que vêm. Há não muito tempo atrás havia um programa que vinha através de algum lugar onde as bombas atômicas e de hidrogênio por debaixo deles. Há não muito tempo atrás, em um grande aeroporto, em Shreveport, um dos rapazes foi convertido ali nas reuniões do irmão Jack. Ele disse, nós temos bombas atômicas penduradas bem nos hangares. E eu disse, você não, e quero dizer, nos aviões. E nós vamos treinados com eles diariamente. Eu disse, você não tem medo? Disse, eles não estão com os dispositivos acionados. Porém, nós estamos sob alerta, pois numa questão de minuto, 6 segundos, poderíamos tê-los acionados. Abastecemos e estamos prontos para irmos. Poderíamos voar para a Inglaterra com eles imediatamente. Seus grandes hangares estão situados por toda parte no oceano e eles estão dizendo à Rússia, atreva-se a atirar uma bomba. Simplesmente atire uma bomba nas Nações Unidas ou em algum lugar ali e olha o que acontece. O que será? Haveria um ataque contra a Rússia e se eles dessem a ordem para começarem a atirar aquelas bombas atômicas e de hidrogênio, isto causaria uma cadeia de reação que queimaria a Terra, a reduziria, simplesmente se derreteria. Você sabe que isso não contradiz com a Escritura nem um pouquinho, porque a terra se queimará e os céus também. Os átomos da terra se queimarão. Estamos vivendo num dia perigoso, estamos vivendo num dia no qual os homens do mundo, grandes homens, estão assustados com a morte. Eles estão temerosos sobre quem vai explodir aquela primeira bomba. A primeira que vai explodir despertará a coisa toda. Este deveria ser o tempo mais feliz do mundo para o cristão. Os tempos estão mudando. Os velhos se tornarão jovens. A morte vai desaparecer.
Não haverá mais enfermidades, não haverá mais orações pelos enfermos, não haverá mais reunião de oração pelos perdidos, mas Deus virá e levará os eleitos dos quatro ventos da terra e os reunirá debaixo de suas próprias asas. E nós viveremos e reinaremos com ele para sempre no seu céu. Ó irmão, irmã, meu amigo, se nesta noite você não está preparado, possa esta ser a hora da sua preparação. Esta noite eu lhe dou o convite para que venha receber a Jesus Cristo. Você que tem sido diferente, você que sabe que não está onde deveria estar com Deus, te convido ao altar comigo. Convido cada um de vocês para virem aqui e não somente para se colocarem aqui, mas permanecerem aqui até que Deus tenha limpado sua alma de tudo o que desagrada a Ele, até que você possa sair daqui uma nova pessoa, não com um emplasto de fubá colocado sobre você, mas sair daqui com uma transfusão do sangue que purifica seu sangue e que te dá uma nova vida, uma nova esperança. Saia com o batismo do Espírito Santo, não gritando, não dançando e tudo mais. Todas essas coisas estão bem, todas elas pertencem à igreja, pertencem à Bíblia. Porém, é a respeito do Espírito Santo que estou falando, do amor de Deus. Outro dia, um jovem estava conversando comigo a respeito de sua mãe. Uma querida mulher, conheço a mulher, encontrei-a uma ou duas vezes. Ela disse a seu filho: Ó querido, vem aqui. Quero que você veja. Tenho um azeite em minhas mãos. Bem, eu tenho também, isto é porque eu estou suando. Disse: Tenho um azeite em minhas mãos, o que você acha disso? E o rapaz olhou para sua mãe e disse: Mãe, quero perguntar-lhe algo. Ela simplesmente queria que ele orasse para que ela tivesse um caminhar mais perto de Deus. Ele disse: Quando o azeite veio às suas mãos, toda a sua condenação se tem ido? Isto te deu uma doce experiência com Deus? Bem, não. Disse: Então deixe isto em paz. É isto. Oh, o mundo religioso, as pessoas pentecostais estão procurando por fantasias. O mundo educado, assim chamado, o mundo denominacional está procurando por alguma grande solução para que possam melhorar suas denominações e conseguir mais membros. 1 milhão a mais, você sabe, e as nações estão procurando por algum tipo de força policial para que possam trazer o mundo todo aos seus joelhos e trazer justiça. Irmão, isto não vem de fantasias pentecostais, nem por organizações protestantes ou hierarquia católica, tampouco vem pelo Pentágono ou por folhear novas páginas. Isto vem por uma vida rendida a Jesus Cristo através do batismo do Espírito Santo. Qualquer coisa fora disso está errado. Vamos orar. Neste momento, peço à irmã que venha ao órgão ou ao piano. Enquanto estamos em oração, enquanto cada pessoa tem sua cabeça inclinada, cada pessoa esteja em oração neste momento, eu gostaria de saber se você provaria seu espírito diante da palavra de Deus. Você está certo? Após este culto, farei, como disse a vocês, estou com a minha sogra à beira da morte, prostrada ali. Posso ver que ela está morrendo. Tenho outros amigos que conheço aqui, que eu tenho visitado, estão prostrados à beira da morte. Pessoas que se assentam nesta igreja. Ó irmão, irmã, vocês estão descendo ali também. Você tem que descer ali. Agora você diz: bem, irmão Brana, eu sei isto. Quero dizer que acertarei esta coisa algum dia destes. Mas pode não haver um dia destes para você. Este pode ser o único dia. Quão pouco sabia aquele homem que vinha da Califórnia para Michigan outro dia. Estava com sua esposa, ele estava dirigindo o carro, uma caminhoneta, indo à sua casa nova. Ele tinha recém saído da marinha. Quando ele começou a distanciar-se aquela manhã, talvez de uma quadra de turista, quão pouco ele sabia que sua esposa e seu bebê seriam cadáveres em poucos minutos. Mas logo ali em cima, em Henryville,
o seu carro colidiu com um ônibus e o motorista seu carro quase fez um canivete e isto matou a mulher e a pequena menina. Creio que suas almas estavam bem com Deus. Há poucas semanas atrás, quando o irmão Wood e eu fomos ver um aeroplano que caiu em um lugar aqui atrás e observamos os pedaços de 8 corpos de homens. Suas cabeças, pernas, braços estavam espalhados por toda parte, enquanto apanhavam aqueles corpos, as entranhas caindo dos corpos dos homens, um bom homem, talvez um homem famoso de Chicago. Quando aquele homem entrou no avião naquela manhã, eu gostaria de saber se à noite, quando ele foi à igreja, se ele tinha boas intenções. O pastor deu uma oportunidade para a chamada de altar? Ele repreendeu o pecado? E o homem teve uma chance ou saiu como um animal? Estava o homem à vista de Deus como um filho de Deus? Pense nessas coisas, amigos. Elas são importantes. Elas não são somente importantes, elas são as coisas mais importantes para você nesta hora. Este é o tempo quando você decidirá. Esta é a hora quando você pode fazer sua decisão nesta vida para a vida que vem após esta. Você pode fazer isto enquanto oramos. Pai Celestial, enquanto lemos esta Bíblia, o que tu disse sobre o pecado e sobre aqueles que o fazem e não o confessam, percebemos que isso significa morrer sem conhecer a Deus. Sabemos que pela experiência de outros que temos visto partirem, aqueles que pretendiam, aqueles que esperavam demais para se decidirem, Deus, aqueles que tinham professado e não possuíram ou possuíram o que diziam ter, aqueles que tinham atuado como cristãos e todavia nunca foram cristãos, suas vidas provaram isto e sua morte fez isso manifesto. Agora, Pai, eu oro para que tu fales a cada coração aqui esta noite. E eu mesmo, Senhor, por ser tardio, por muitas coisas que eu poderia ter feito e não fiz, eu confesso o meu erro, confesso os erros deste povo, confesso os erros desta nação, e eu peço a ti que tenhas misericórdia, Senhor. Tenho 3 filhos ali para criar, e nós estamos vivendo em um lugar difícil. Deus, não há necessidade de correr, tu sabes disso. Deus, eu quero estar certo contigo. Algum dia, se a bomba atômica não nos atingir, um acidente o fará. Se um acidente não nos atingir, alguma enfermidade nos atacará, algo que irá tomar-nos. Porém, estamos tão felizes em saber que há uma via de escape. O nome do Senhor é uma torre e o justo corre até ali e está seguro. Deus, que esta noite o amigo pecador, rapaz, moça, homem, mulher possam ver a porta aberta, a oportunidade de correr a Cristo nesta hora. Agora, enquanto estamos com nossa cabeça inclinada, há alguns aqui, e eu sei que há alguns aqui, que gostariam que, com as suas mãos levantadas, dizer a Deus: estou envergonhado da minha vida, e eu quero confessar meus erros diante de Deus e pedir misericórdia. Levantem suas mãos a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Há muitos de vocês, sim, há muitos de vocês aqui também que Deus te abençoe. Muitos de vocês aqui que têm professado o cristianismo por tanto tempo e sabem que têm falhado em cumprir os requisitos de Deus, sabem que agora mesmo estão fazendo coisas que não deveriam fazer e prosseguem sem confessá-las, simplesmente se vão soltando, flutuando com a maré, vendo programas do tipo que não deveriam ver, olhando revistas e lendo literaturas do tipo que não deveriam ler. Isto não convém aos cristãos, ouvindo piadas imorais, obscenas, sujas, indecentes, que você sabe que não deveria ouvir, ambos, homens e mulheres. Vocês conhecem lugares onde poderiam ter falado e não fizeram. Talvez vocês são culpados do pecado da omissão. Gostaria de saber se vocês levantariam suas mãos a Cristo para que ele tenha misericórdia de ti e te perdoe. Levante suas mãos.
Deus te abençoe, jovem dama. Assim como esta mulher caminhou até o altar para vir e confessar seus... Levante suas mãos. Deus te abençoe. Muito bem, Senhor, certo? Deus te abençoe. Levantem suas mãos. Você sabe o que tem feito de errado. Gostaria de saber esta noite se você tem coragem de me encontrar aqui no altar. Vamos ajoelhar aqui ao redor e dizer: Deus, seja misericordioso para conosco. Nós te necessitamos. Deus abençoe, Senhora. Vendo estas jovens mulheres vindo, chorando, com a vida diante delas, estão em uma encruzilhada, são vítimas das circunstâncias. O que vocês, homens de mais idade, percebem que nossos jovens têm tido tentações 10 vezes maior do que tínhamos quando éramos jovens? Irmãs, vocês sabem que suas filhas têm tido tentações 10 vezes maiores do que vocês tinham quando eram jovens? O que sua filha terá? Olhem as coisas, olhem o quadro que o diabo está pintando. Oh, como nós necessitamos orar. Agora regressarei ao passado contigo novamente. Irmão, você percebe que nós não oramos nem a metade do que os nossos pais oravam? Pastor, você sabe que nós não nos ajoelhamos o tempo suficiente como os pastores antes de nós faziam? Mulheres, vocês percebem que vocês não instruem suas filhas e não oram com elas à noite como suas mães faziam? Então, a respeito disto, quem é culpado? Nós somos culpados. Não há como contornar isto. Nós somos culpados. Eu sou culpado. Eu sou culpado de não fazer o trabalho de Deus como deveria. Eu estou confessando que estou errado. Estou pedindo para que Deus seja misericordioso para comigo. E eu olho aqui e vejo as oportunidades que tenho perdido por causa de coisas insignificantes, pequenas e velhas coisas insuficientes que não significam nada. Estou envergonhado de mim mesmo como ministro do Evangelho diante de vocês. Eu me arrependo diante de Deus e peço a Deus que me perdoe e que a igreja me perdoe por ser tão tardio com a obra de Deus. Pela graça de Deus e pela ajuda de Deus, eu não ouvirei o que todos estão tentando dizer a você que faça alguma coisa. Eles têm um programa, eles têm algo para você fazer. Tolices. Eu conheço o programa de Deus, está escrito aqui na Bíblia e eu estou envergonhado de mim mesmo. Como um ministro do Evangelho, tenho ganhado 1 milhão de almas e eu deveria ter ganho 10 milhões. Eu estou atrasado. E você? Quantas almas você ganhou desde que você tem estado em Cristo? Cristianismo simplesmente vai de um para o outro. Quantas almas você ganhou desde que você tem sido um cristão? Se você não está ganhando almas, você é culpado, você é estéril, você tem trazido vergonha sobre a igreja e sobre o evangelho. Quantas pessoas você conseguiu trazer para a reunião de oração da quarta-feira à noite? Se você não está fazendo isso, você deveria estar envergonhado de si mesmo diante de Cristo. Você é culpado e o seu lugar é no altar. E eu o convido para vir comigo ao arrependimento. E vocês inclinarão suas cabeças e permanecerão com as cabeças inclinadas por 1 minuto, enquanto eu sinto minha culpa e gostaria de me arrepender. Simplesmente inclinem suas cabeças. Nosso Pai Celestial, eu me inclino sobre o altar e peço perdão do meu comportamento. Peço perdão dos pecados de todos aqueles que estão ao redor do altar. Peço perdão por esta igreja, pelo corpo de crentes nacional e internacionalmente. Peço misericórdia por sermos tão tardios concernente às coisas do reino. Peço que tu perdoe-nos de nossos pecados e retire nossas transgressões e perdoe-nos por sermos tão nécios, como temos vindo a fazer tão pouco, como temos tomado o exercício corporal, como temos feito coisas que não deveríamos ter feito, como temos pecado ante ti. E nesta reunião de domingo à noite, Pai, vendo o profeta da Bíblia envergonhado, nós nos envergonhamos. E eu me envergonho diante de ti por causa dos pecados do povo.
as pessoas, minha nação, meu povo, e eu me sinto envergonhado deles, Senhor, ao ver nossas jovens senhoras caminharem nas ruas e agirem da maneira que agem, ao ver a prostituição, jovens homens vivendo todo tipo de vida, ficando em casa ao invés de irem à igreja, lendo velhas revistas que não deveriam ler, vendo programas sem censura, ouvindo as piadas sujas de Hollywood, ouvindo velhas músicas do diabo, do tipo boogie-woogie, inventadas por homens de má fama e consciência vil, os instrumentos do diabo para inspirar as obras do mal. Ó Deus, estou envergonhado de mim mesmo por não repreender isto da maneira que eu deveria. Ó Deus, retires minha culpa. Peço que tu faças isso. Peço que tu perdoe estas pessoas que estão aqui. Perdoes a todos nós. Ajuda-nos a levantar este altar como novos homens em ti. Ajude-nos a irmos daqui como cristãos deviam ir. Ajude-nos a deixar a um lado cada peso e o pecado que facilmente tão de perto nos rodeia e que possamos correr com paciência a carreira, o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, o qual desprezou a vergonha da cruz e suportou por nós e tomou-a sem discutir para que ele pudesse santificar o povo com seu sangue. Limpa-nos de toda injustiça, faça-nos como teus filhos esta noite, receba-nos com esta oração de arrependimento e, Senhor, dá-nos a alegria e a paz. E nesta noite, quando estivermos em nossas camas, possamos pensar nesta reunião, possamos pensar nas condições do mundo, as quais a Bíblia nos tem revelado esta noite, e ao pensar sobre isso, possam nossas faces corarem de vergonha, e que tu possas trazer paz e alegria em cada coração, Senhor. Estamos nos arrependendo diante de ti, aqui neste altar. Deus, ajuda-me enquanto estou indo adiante agora. Pela fé eu oro que isso esteja em tua vontade, que muitas e muitas centenas de pessoas possam ser ganhas para ti, e ajuda-me a ter a coragem enquanto prossigo, não olhando a ninguém senão a ti, o autor e consumador da nossa fé. Deus, conceda isso. Perdoes a cada diácono desta igreja, perdoes o pastor, perdoe os membros leigos, perdoe a cada um de todos os nossos pecados, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos a cada estranho em nossos portões, e que eles possam sentir o impacto do Espírito Santo sobre nossas vidas, porque estamos nos humilhando diante de Ti nesta noite, nos arrependendo com todo o nosso coração. Receba-nos e faça-nos humildes, alvos, santificados, pessoas humildes, seus servos. Conceda-nos essas bênçãos, Senhor, enquanto nos oferecemos e inclinamos nossas cabeças e corações diante de Ti. Pedimos isso no nome do Teu Filho, Senhor Jesus. Amém. Sou Teu, ó Senhor, ouvi Tua voz. Falaste do Teu amor por mim, como almejo ser levantado nos braços da fé e estar próximo, mais perto de Ti, mais perto, bendito Senhor, da cruz onde Tu morreste, mais perto, bendito Senhor, do Teu precioso lado ensanguentado. Junto ao altar esta noite, entre meus irmãos que estão aqui no altar, estou tão contente em ver que há tantos homens como mulheres. Normalmente são as mulheres que podem facilmente quebrantar seus corações. Há algo sobre elas que faz com que possam ser comovidas facilmente por causa da sua feminilidade. Elas são damas e algumas vezes você pode comovê-las, mas eu estou tão feliz em ver que o Espírito Santo pôde tocar os homens também e trazê-los ao altar. E eu gostaria de saber quantos de vocês que estão no altar ajoelhados agora sentem que têm feito uma consagração a Deus e que esta noite vão sair daqui para viver uma vida melhor pela graça de Deus e fazer mais para o reino de Deus e por sua causa? Você levantaria sua mão a Cristo se você estivesse ao redor deste altar e diria: eu creio agora, tenho me arrependido? Que Deus possa te abençoar. Quantos de vocês estão assentados ali atrás que sentem que se arrependeram e sentem o desejo de fazer o melhor?
Deus te abençoe. Agora, vamos nos pôr de pé, e vocês aqui no altar, se posicionem ao redor desta maneira, se o desejam. Agora, vocês que estão aqui no altar, levantem suas mãos ali. Vocês que desejam as orações deles, para que possam continuar, levantarão suas mãos para os que estão na audiência, certo? Agora, vocês levantarão suas mãos aqui atrás no altar, para que você desejam as orações deles também, para que Deus nos ajude a fazê-lo, que o Senhor Jesus possa nos abençoar. Agora, não se esqueçam do culto domingo à noite. O irmão Neville, você tem uma palavra a dizer? Terça e quarta-feira à noite. Onde está localizada esta missão? Está na rua West Market, 1628, nesta próxima terça e quarta noite. E então no sábado e domingo será em Mansellville, Kentucky, ali no auditório. Então iremos a Nova York. Agora, a razão pela qual estamos saindo cedo é porque eu estou com a minha sogra muito enferma. E eles estão chamando por mim. Agora vamos. Você tem uma palavra a dizer, irmão Neville? Nada? Vamos inclinar nossas cabeças por um momento. Deus seja contigo. Lentamente agora. Deus esteja contigo até nos encontrarmos novamente. Por